Nesse vídeo vou explicar passo a passo como gerar textos longos com IA. Você vai poder aplicar esse conhecimento para gerar artigos de blog, TCCs, e-books, páginas de site, landing page, relatórios, apresentações, enfim, uma infinidade de conteúdos de texto. Aqui é o Fábio e vamos começar. Vou começar dando exemplos do que não fazer. Dá uma olhada nesses prompts. Gere um artigo de blog sobre yoga. Gere um TCC sobre computação quântica. Gere conteúdo para uma página de um site sobre mecânica de automóveis. Você sabe o que esses 3 prompts têm em comum? É fácil, eles são horríveis. Para resumir, eles são extremamente vagos, sem contexto, sem qualquer detalhamento ou direcionamento, ou seja, deixam toda a interpretação e decisão para a IA. E por incrível que pareça, mesmo sendo prompts horríveis, a IA vai responder e vai gerar algum conteúdo, que pode ser até razoável, afinal ela é inteligente e consegue se virar mesmo com tão pouco. Mas não queremos o conteúdo meia boca, não é verdade? Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro prompt, gere um artigo de blog sobre yoga, e vamos ver o que podemos fazer para melhorar um pouco, ainda sem focar 100% na intenção final desse vídeo, que é gerar textos realmente longos e consistentes. Atue como um experiente blogueiro especializado em yoga, com vasto conhecimento em marketing de conteúdo. Sua tarefa é redigir um artigo de blog com 2.000 palavras sobre o tema Benefícios da Yoga para a Saúde Mental. Como a prática pode ajudar na ansiedade e depressão. Seja empático e inspirador. Escreva de forma acessível, evitando jargões técnicos e explicando conceitos de forma simples e amigável. Seja positivo e encorajador. Seja autêntico. Esse prompt ainda pode ser melhorado e muito, mas já retorna uma resposta bem melhor. Vamos analisar rapidamente. Essa parte instrui a IA a assumir um papel, e se você já assistiu o vídeo sobre a técnica Atue Como, sabe do que eu estou falando. Agora, aqui nós temos o pedido da tarefa, que é redigir um artigo de blog, e também tem a especificação de tamanho esperado, de 2.000 palavras. Agora uma parte importante, o tema deixou de ser extremamente vago para algo mais específico, mais focado. E por fim, um pouco mais de direcionamento, dizendo para a IA o estilo e o tom esperados para o artigo. O resultado foi esse aqui, um artigo bem estruturado, com introdução, tópicos e subtópicos e a conclusão. Mas será que realmente tem 2.000 palavras? Vamos conferir. Vou copiar e colar o resultado nesse arquivo aqui do Google Docs e já vamos saber. E olha só o que temos aqui, 988 palavras. E se formos em mais detalhes, esse texto ocuparia 3 páginas no formato A4 e tem 6.319 caracteres. Então, dá para concluir que mesmo fornecendo um bom resultado geral e perto de 1.000 palavras, ele não atendeu o pedido de gerar 2.000 palavras. A primeira lição que fica é, você pode especificar no prompt um número de palavras desejado, mas quanto maior for esse número e a complexidade da tarefa, menor vai ser a chance de efetivamente receber esse resultado. E você pode achar que o texto colado no Google Docs ficou com uma formatação estranha. Eu usei o botão copiar do ChatGPT e o texto ficou no formato Markdown. Se eu tivesse selecionado o texto da resposta copiado, ele já ficaria formatado. Eu vou seguir copiando e deixando em Markdown mesmo para agilizar o vídeo. E mais para frente te mostro como deixar ele bonitinho de novo, pode deixar. Enquanto eu falava, enviei um pedido para um novo artigo mudando o tema e pedindo 5.000 palavras. E olha só a quantidade que ele retornou, 1.022 palavras. Ou seja, mudei de 2.000 palavras para 5.000 palavras e ele retornou novamente perto de 1.000 palavras. A conclusão que podemos chegar é que essa não é a maneira ideal de gerar textos realmente longos, não é tão simples assim. Mas não se preocupe, também não é difícil e eu vou te mostrar o passo a passo para isso a partir de agora. Vamos continuar. Eu vou seguir usando como modelo o artigo de blog sobre yoga, aquele primeiro tema, benefícios da yoga para a saúde mental, como a prática pode ajudar na ansiedade e depressão. Mas o passo a passo é válido e você pode seguir com mínimos ajustes para gerar uma grande variedade de conteúdos, incluindo, por exemplo, artigos de blogs com 2.000, 3.000, 5.000 palavras e por aí vai, TCCs completos com dezenas de páginas, e-books de qualquer assunto com dezenas de páginas, textos para site, landing page, relatórios, apresentações e muito mais. E eu estou usando o ChatGPT, mas você pode usar outras IAs da sua preferência, como o Google Gemini, o Claude, o Perplexity e muitas outras. Antes de começar a gerar o texto propriamente dito, podemos precisar de ideias sobre o que escrever. Então, no passo 1, vamos pedir que a IA gere ideias de conteúdo. E para facilitar sua vida e seus estudos, eu vou disponibilizar todos os prompts utilizados nesse vídeo e mais alguns adicionais no meu blog. É só acessar pelo link da descrição do vídeo, ok? Vamos para o passo 1, que é para gerar ideias. Se você já tem a ideia pronta e bem estruturada, melhor ainda, mas nem sempre isso acontece.
Então, aqui estão dois modelos de prompts que podemos utilizar para gerar ideias. Esse primeiro modelo eu fiz bem enxuto e versátil. Você pode utilizar para gerar ideias de temas para uma infinidade de conteúdos, como postar de blogs, e-books, artigos diversos, relatórios e muito mais. Dá uma olhada nesse modelo. Tudo o que precisamos é personalizar essas variáveis, como nesse exemplo prático aqui embaixo. Atue como descrição do papel. Sua tarefa é sugerir uma quantidade de temas para um tipo de conteúdo, considerando as seguintes exigências. O tema deve ser relevante para o público-alvo, e você pode usar a IA para gerar o seu público-alvo. Deve abordar uma tendência ou problema atual relacionado a um tema ou um tópico. Inclua uma breve descrição sobre cada tema sugerido, explicando a relevância e como pode agregar valor ao público. No exemplo prático está aqui. Atue como um especialista em marketing de conteúdo com mais de 10 anos de experiência, ajudando empresas a crescerem através de blogs. Sua tarefa é sugerir 10 temas para postagens de blog, considerando as seguintes exigências. O tema deve ser relevante para o público-alvo, pessoas que praticam ou desejam praticar yoga, de todas as idades, interessadas em saúde holística, bem-estar mental e espiritual. Deve abordar uma tendência ou problema atual relacionado a yoga. Inclua uma breve descrição sobre cada tema sugerido, explicando a relevância e como pode agregar valor ao público. Eu enviei esse exemplo prático do prompt e aqui está o resultado. Ele gerou 10 ideias de tema, colocando uma breve descrição e a relevância do tema sugerido. Super útil, né? Eu fiz mais um prompt exclusivo para TCC, dá uma olhada aqui. Lembrando que no link da descrição você pode acessar todos esses prompts. Não precisa pausar o vídeo e digitar tudo isso, é só copiar e colar no meu site. E a partir daqui é que tudo começa a ganhar forma. Já sabemos que gerar textos curtos é relativamente simples para uma IA. O modelo pode manter todo o contexto necessário em mente ao gerar a resposta. No entanto, para textos longos o desafio é maior, porque envolve manter a coerência ao longo de milhares de palavras, lembrar detalhes mencionados anteriormente, estruturar o conteúdo de uma forma lógica e fluida, evitar repetições e contradições. E para resolver isso, o primeiro passo é gerar um esboço, uma estrutura, um outline detalhado do texto. Isso serve como um mapa para a IA, garantindo que todo o conteúdo gerado seja estruturado e coerente. E para isso, você pode seguir esses passos. Defina o objetivo principal do seu texto, liste os tópicos principais, detalhe subtópicos para cada seção, determine a ordem lógica dos tópicos e inclua pontos-chave que deseja abordar em cada seção. Mas é claro que podemos usar a própria inteligência artificial para fazer esse trabalho duro e depois podemos refinar. Para facilitar e demonstrar a versatilidade e a capacidade de adaptar prompts, vamos reaproveitar aquele prompt gerador de ideias para temas fazendo pequenas modificações. Aqui está o prompt original. E agora, o que precisamos fazer é remover o número de palavras do artigo e perceba que mudei de sua tarefa é redigir para o objetivo final será redigir. Você já vai entender por quê. Deixei essa parte aqui intocada e incluir no final a parte mais importante para o nosso objetivo. Sua primeira tarefa é gerar um outline detalhado para o artigo. Pronto, isso já deve resolver. Vou acelerar a geração e já vamos poder visualizar o resultado. Vamos ver o que ele gerou aqui. Parece bom, começa pela introdução, tem várias seções e uma conclusão no final. Eu particularmente nunca fiz yoga e não entendo absolutamente nada sobre yoga, mas se fosse um assunto que eu dominasse, certamente poderia pedir modificações, incluindo e excluindo seções, fazendo ajustes até ficar satisfeito. E é isso que eu recomendo para você. Mas Fábio, você é maluco? Escolheu yoga e não entende nada sobre o assunto? Bom, não é o objetivo principal desse vídeo, mas no final você vai perceber que mesmo que você não entenda absolutamente nada sobre um assunto, ainda assim você vai conseguir gerar conteúdos em texto extraordinários seguindo passo a passo e usando IA. E antes de avançar, acho válido dizer que existem outras formas de fazer o outline e outros prompts até mais simples que funcionariam para gerar a estrutura do artigo. Quer um exemplo? Nesse aqui fui mais direto e também não detalhei tom e estilo, o que pode ser feito depois. O importante nesse passo é conseguir um outline bem estruturado. Então vamos seguir. Eu vou aceitar essa estrutura que ele gerou sem fazer alterações. E já podemos seguir para o próximo passo, que é expandindo a estrutura. E agora, o que precisamos fazer é gerar seção por seção. Vamos começar pela introdução e usar o seguinte modelo de prompt. Com base neste outline, comece a redigir o artigo, uma parte de cada vez, começando por seção. E aqui, novamente, existem muitas possibilidades. Você pode incluir nesse prompt uma expectativa de tamanho para essa seção e para cada seção seguinte também. Por exemplo, 1000 palavras, 2, 3, 4 parágrafos, enfim. Você é quem manda. Você também pode reforçar tom e estilo desejados. Você pode pedir para ele formatar em H1, H2, H3, Markdown. Você pode pedir para ele incluir listas ou tabelas, se for cabível.
Você pode pedir para ele focar em SEO e utilizar palavras-chave com forte relação com o tema. E não custa nada pedir que ele escreva de forma original, sem plágio. E se incluir citações, sempre indicar a fonte. Temos aqui um resultado. Agora, temos uma introdução. E a partir de agora, você pode ativar o modo preguiça ou o modo quero um conteúdo incrível. Vamos começar pelo modo preguiça. Tudo o que você precisa fazer é dizer para ele, siga para a próxima sessão. E graças ao outline gerado, ele sabe qual é a próxima sessão e vai gerar o conteúdo baseado nela. Eu vou pegando o resultado de cada trecho gerado e colando no Google Docs. E vou remover o comentário que ele faz aqui no final, porque não faz parte do artigo. Se você quiser usar uma forma um pouquinho menos preguiçosa e também mais segura, pode adotar esse prompt que eu estou usando agora. Eu já copiei o outline aqui em um arquivo separado e peguei a próxima sessão dele. Fazendo isso sessão por sessão, você já vai ter ao final um texto incrível e muito longo. Mas se você quiser ativar o modo quero um conteúdo incrível, você pode começar personalizando o prompt, incluindo instruções específicas para cada sessão. Se você domina o assunto do texto, pode querer incluir um exemplo ou abordar um assunto específico, ou pode identificar que cabe uma lista ou uma tabela em uma determinada sessão e por aí vai. E depois de gerar a sessão, pode ir lendo cada resultado gerado e melhorando antes de passar para a próxima sessão. Só preciso alertar para o seguinte, em alguns casos, especialmente se a expectativa é de gerar textos realmente gigantes, é até melhor ficar num dos modos preguiça, para não arriscar que ele perca o contexto. E nesse caso, os ajustes e melhorias ficariam para o passo seguinte, que vão ver na sequência. Antes de avançar para o passo 4, vou gerar todas as demais seções do nosso artigo. Vou acelerar o vídeo aqui e enquanto isso, conto com seu like e sua inscrição no canal. Esse é um conteúdo valioso que tenho certeza que vai te ajudar muito. Posso contar com você? E tá feito. Gerei sessão por sessão e copiei e colei tudo no Google Docs. E já dá para ver a diferença. Lembra que esse mesmo artigo, lá no começo, foi gerado com 988 palavras? Agora nós temos o mesmo tema escrito com 2.667 palavras. Óbvio que é preciso editar uma coisa ou outra, remover alguns títulos e instruções que o ChatGPT pode ter incluído no texto, mas já é uma diferença muito grande, né? E lembra que usei o botão de copiar do ChatGPT e que todo o conteúdo do texto ficou no formato Markdown? Então deixa eu falar rapidinho sobre isso. O botão copiar pega o resultado que foi gerado e quando colamos está em Markdown. Ok, já sabemos disso. Mas se selecionarmos o texto gerado, copiar e colar, a formatação de título, negritos, listas, etc. já é preservada. Essa é uma opção. A outra opção é seguir usando o botão copiar e usar um editor Markdown, que pode ser instalado no computador ou usado direto online, como esse aqui que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É gratuito e simples de usar. Dá uma olhada, vou copiar e colar todo o texto do artigo nesse editor online, e ele vai formatar novamente. E recomendo que você pare uns minutinhos para entender a formatação de textos com Markdown. Você pode até usar esse mesmo editor para isso. O Markdown é útil em inúmeras situações, até mesmo na elaboração de prompts mais sofisticados. Vamos avançar? Seguindo os passos até aqui, já temos um texto e um conteúdo incrível, e muita gente já para por aqui e se dá por satisfeito. Mas se você não se contenta com um resultado muito bom e quer ir além dos modos preguiça e conteúdo incrível e passar para o modo conteúdo excepcional e memorável, eu te digo como fazer isso agora. Resumidamente, com iteração e refinamento usando inteligência humana. Sim, nesse passo vamos precisar usar um pouco mais da nossa própria inteligência. E na verdade, temos aqui vários subpassos, destaquei os principais que eu vou comentar a seguir. Revise o texto cuidadosamente. Nós sempre precisamos checar informações. Sim, a IA pode viajar e dar informações erradas. Você precisa checar e nunca confiar cegamente no que ela diz. Verifique a coerência. Você precisa revisar para verificar se o texto faz sentido do início ao fim e se as ideias estão bem conectadas. Elimine redundâncias. Confirme se a IA repetiu ideias ou frases. E certifique-se também de que cada parte do texto contribui com novas informações. Revise tom e estilo. Garanta que o estilo da escrita seja consistente e apropriado para o seu público-alvo e certifique-se também de que estão consistentes em todo o texto. Confirme a originalidade e cheque plágio. Certifique-se de que o conteúdo não seja uma reprodução de informações já existentes e também cheque plágio. Detecte conteúdo gerado por IA. Existem diversas ferramentas que identificam ou ao menos tentam identificar se um texto foi gerado por IA. Inclusive, no link que vou deixar na descrição, vou fornecer não somente os prompts, mas também vou indicar algumas ferramentas que checam plágio e conteúdo gerado por IA. Confirme o alinhamento com os objetivos. Verifique se o texto atende aos objetivos iniciais esperados. Reescreva, reformule partes do texto, identifique pontos fortes e áreas que precisam de melhorias.
Adicione sua própria opinião/conteúdo. Se você tem conhecimento sobre o assunto do texto, certamente vai ter facilidade de incluir opiniões pessoais e seu próprio conteúdo para complementar o texto. Se você fizer tudo isso, eu te garanto que o resultado final será excepcional e memorável. E quer um incentivo adicional? A grande maioria das pessoas não farão, por preguiça ou pressa. Então, se você fizer, vai fazer parte de uma minoria que se destaca e vai além do básico. Eu tenho certeza que você se sentiria bem com isso e que tem essa capacidade. E antes de falar rapidamente sobre 2 problemas comuns que podem ocorrer no processo de criação de textos longos e suas possíveis soluções, eu vou te dar umas dicas bônus. Olha esse primeiro prompt. Obrigado, o artigo ficou incrível. Sim, eu confesso, quando estou sozinho e não estou gravando vídeos aqui para o canal, eu agradeço e elogio os resultados frequentemente. É um bom exercício até para continuarmos mais humanos e não custa nada, não é verdade? Você pode sugerir uma imagem de capa para esse artigo e ideias de imagens para ilustrar o corpo do artigo? Olha como um prompt simples como esse pode ser tão valioso. Ele agora vai dar ideias de como ilustrar o artigo. E como nesse momento estou usando a versão Plus, ele vai até gerar a primeira imagem, a imagem de capa. Ficou incrível, o que você achou? E se você quer ir além, pode ir pedindo que ele mesmo formule cada prompt para gerar essas imagens que ele sugeriu. Por favor, me forneça um prompt que eu possa usar para gerar essa imagem. Sim, eu também uso bastante, por favor, e recomendo. Vou pegar uma opção aqui e vale comentar, nem sempre a primeira imagem gerada vai ser boa. Você pode precisar de novas tentativas e ajustes no prompt. E de novo, como estou na versão Plus, ao invés de fornecer o prompt, ele gerou a imagem direto. Por curiosidade, o prompt em inglês foi esse aqui. E dá para notar que a imagem tem alguns problemas, mas já valeu para demonstrar, né? Se você estiver na versão gratuita, ele vai fornecer somente o prompt, que você pode usar para gerar em outra IA, por exemplo, no Copilot de graça. Se isso não vale o seu like, fala sério. Agora vamos ver 2 problemas comuns que podem acontecer durante o processo que aprendemos nesse vídeo e possíveis soluções. Toda IA LLM, como ChatGPT e similares, tem um limite, uma capacidade de memorizar o assunto da conversa. O fim da janela de contexto acontece quando o texto gerado ultrapassa a capacidade da IA de lembrar o que foi gerado anteriormente. E quando isso acontece, a IA começa a alucinar, muda de assunto e não fala coisa com coisa, ou começa a repetir informações, enfim. Nesse caso, pode ser um grande desafio recuperar a lucidez dela. Existem algumas estratégias que podemos adotar para tentar evitar que isso aconteça. A primeira delas é exatamente o que fizemos nesse vídeo, que foi criar um outline e gerar os textos parte por parte. Outra estratégia é sempre ir lembrando a IA do progresso feito. Por exemplo, continuando o texto sobre, e aí informa o tópico, lembrando que já abordamos, e aí coloca os pontos principais, agora desenvolva e informa o próximo tópico. Uma outra é pedir que a própria IA periodicamente resuma os pontos principais abordados até então e incluir esse resumo como contexto no prompt seguinte. Mas considerando que a IA alucinou e você não consegue mais continuar gerando o texto com consistência, o que fazer? Não se desespere porque tem solução. O que eu recomendo é que você inicie um novo chat e anexe o outline e o texto que já foi bem gerado, ou mesmo envie os textos gerados completos ou em trechos no próprio prompt e dê continuidade a partir daí. Por exemplo, você pode enviar nesse novo chat o outline gerado, anexar o texto que já ficou pronto e dizer algo como: este acima é o outline de um artigo de blog que estou escrevendo com o tema X. Além disso, estou anexando uma parte deste artigo que já está pronta. Antes de continuar, me confirme se entendeu até aqui. Eu vou anexar um TXT, mas poderia ser um docx do Word, um PDF ou um outro. Nesse arquivo, eu vou incluir somente até a seção 4, Benefícios da Yoga para Ansiedade. De propósito, simulando que não tem o restante do artigo. E aqui incluo algumas dicas e recomendações. Se o prompt é muito grande, com muitas informações, inclua as instruções ou a tarefa no final. As chances da IA entender e fornecer uma resposta adequada é maior fazendo isso. E, se possível, inclua exemplos ou informações como o outline, entre aspas, triplas, ou use XML ou alguma outra forma de delimitar para demarcar esse conteúdo de exemplo. E percebe que já tem informação demais? Então, antes de continuar e já sair pedindo que ele escreva o restante do artigo, dê a IA o contexto e a oportunidade de entender e processar toda essa informação antes. Você pode até mesmo desmembrar em mais prompts, como nesse exemplo. Primeiro enviando o outline e somente depois anexando o arquivo. Eu recomendo que teste diferentes opções. E claro que eu ia precisar improvisar como em todo vídeo. Nem sempre a IA obedece totalmente aos nossos comandos. Eu queria que ela só respondesse que entendeu, mas ela já saiu redigindo todo o restante do artigo. Se ela tivesse obedecido, eu pediria para gerar parte por parte do que falta, ou seja, a partir da seção 5.
Mas agora temos duas opções: aceitar essa redação ou forçar novamente que ela escreva parte a parte. O que você acha que ficaria melhor? Se você já pegou a ideia desse vídeo e está no modo conteúdo excepcional e memorável, vai querer gerar parte por parte. Então vou pausar a gravação para escrever um novo prompt de improviso. Leva só um segundo para você. Pronto, fiz um rapidinho, vamos ver se funciona. Vou usar esse modelo e pegar a seção 5 do Outline e pedir para gerar. Enquanto ele gera, aproveito para comentar que é totalmente normal fazer ajuste enquanto usamos IAs. A gente precisa se adaptar e ir refinando interação por interação. E já deu para perceber que gerou bem mais texto para a seção 5 dessa vez, então parece que funcionou bem. O próximo passo seria ir gerando as próximas seções, como você já sabe fazer. Vamos para um segundo problema que você pode enfrentar, que é o fim da utilização gratuita. Eu não sei se você reparou, mas normalmente gravo meus vídeos na versão gratuita do ChatGPT, e dessa vez gravei integralmente na versão Plus. É perfeitamente possível gerar textos longos e fazer tudo o que ensinei nesse vídeo em versões gratuitas de IA, mas pode ser mais demorado em alguns casos. O ChatGPT, por exemplo, vai te permitir usar a versão 4o gratuitamente por algumas interações, mas em determinado momento vai pausar o 4o por algumas horas antes de te permitir continuar. Aí você vai ter duas opções: esperar horas para poder continuar ou usar o modelo 3.5 para continuar. E eu não recomendo que você comece no 4o e termine no 3.5 ou vice-versa, pode dar uma grande diferença. Então, ou usa direto o 3.5 ou faz em partes mesmo, esperando o intervalo de utilização. E no caso de misturar os modelos e ficar insatisfeito, recomendo a estratégia que acabamos de ver, continuando em um novo chat. Uma dica extra para tentar burlar a limitação é criar mais de uma conta no ChatGPT. E não custa lembrar, você pode usar outra IA para fazer tudo o que eu estou explicando. A nova versão do Claude, a 3.5, por exemplo, está excepcional. Ufa, é isso! Eu reuni nesse vídeo passo a passo com as dicas mais importantes para você gerar longos textos usando inteligência artificial. Mas não de qualquer maneira, mas sim com um resultado excepcional. Se você achou útil e se esse conteúdo te ajudou, peça o seu like e o seu incentivo se inscrevendo no canal e interagindo aqui nos comentários. Foi um vídeo trabalhoso, mas feito com muito prazer e dedicação. Te vejo no próximo vídeo.